Uma das eleições mais disputadas e tensas da história dos Estados Unidos leva Donald Trump de volta à Casa Branca para um segundo mandato. We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible. Impressionante! A verdadeira razão por que Trump venceu as eleições. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Hoje, vamos mergulhar em um tema poderoso e revelador. A verdadeira razão por que Donald Trump venceu as eleições. Prepare seu coração para entender o que muitos ainda não enxergaram sobre o plano divino por trás desse evento. Para começar, vamos refletir em Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Este versículo nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas, incluindo os líderes e governantes que Ele permite que assumam posições de poder. Antes de aprofundarmos, gostaria de pedir seu apoio. Se esses vídeos têm inspirado você, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem edificante como essa. Deixe seu like e compartilhe com outros que precisam ouvir essa verdade. Nos comentários fixados, você encontrará o link para nosso grupo de oração. Será uma bênção contar com sua presença. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos que edificam e fortalecem nossa fé. Donald Trump, após uma derrota em 2020 para Joe Biden, retornou à disputa presidencial e, em 2024, conquistou novamente o cargo de presidente dos Estados Unidos. Esse retorno ao poder trouxe esperança e expectativas renovadas, especialmente para cristãos, que veem em Trump um defensor de valores conservadores e familiares. Sua vitória tem sido interpretada como um possível sinal de uma era de recuperação de princípios cristãos que muitos acreditam terem sido desrespeitados nos últimos anos. Logo após o anúncio de sua vitória, questões começaram a surgir. Será este o momento em que o mundo presenciará um retorno dos valores cristãos no Zequal? Poderá o novo governo de Trump conter o avanço da chamada cultura da lacração, que tem se espalhado em áreas como educação, mídia e política? E além disso, o que essa vitória pode representar em relação ao cumprimento das profecias bíblicas sobre os últimos tempos? Muitos cristãos têm debatido o significado dessa vitória, especialmente devido à proximidade de Trump com figuras como o bilionário Elon Musk. Neste vídeo, discutiremos como a presidência de Donald Trump pode influenciar o cristianismo no mundo e revelaremos uma teoria intrigante que conecta essa vitória a interpretações sobre o anticristo. Diversos cristãos e conservadores ao redor do mundo celebraram o triunfo de Trump, pois acreditam que essa vitória simboliza muito mais que uma conquista política. Para eles, significa uma chance de restaurar os valores cristãos, que, em sua visão, têm sido atacados de forma crescente nos últimos tempos. A partir de agora, apresentarei 3 maneiras pelas quais o novo governo de Trump pode influenciar a recuperação do cristianismo na América e no mundo. Em primeiro lugar, sua vitória parece sinalizar uma resistência ao movimento progressista conhecido como cultura woke. Nos últimos anos, o Partido Democrata, especialmente com a candidata derrotada Kamala Harris, apoiou temas que vão contra valores cristãos, como a ideologia de gênero, descriminalização do aborto e até políticas controversas como a flexibilização da punição para pequenos furtos. Especialmente em estados como a Califórnia, pessoas podem furtar valores abaixo de $50 sem serem presas, uma situação que muitos consideram absurda. Essa cultura, amplamente difundida por Hollywood e outras influências americanas, afeta países ao redor do mundo. Com a vitória de Trump, milhões de norte-americanos esperam que valores tradicionais e cristãos sejam preservados, resistindo à influência progressista que, segundo eles, busca eliminar princípios essenciais. Dessa forma, muitos cristãos decidiram ir às urnas com um propósito firme de bloquear o avanço dessa cultura que, em sua visão, se opõe aos ensinamentos bíblicos.
Nos Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório, cristãos e conservadores enxergaram na eleição de Trump uma missão pessoal, decidindo comparecer às urnas para garantir que seus valores não fossem extintos. Com a vitória de Trump, muitos esperam que a partir de 2025 as escolas passem a adotar conteúdos mais neutros e conservadores. Isso inclui um ensino menos influenciado por ideologias e uma abordagem mais respeitosa com valores tradicionais. Além disso, espera-se que as redes sociais ofereçam menos restrições aos temas cristãos e que haja mais liberdade para expressar a fé em público, permitindo que famílias cristãs eduquem seus filhos sem a pressão de conceitos que contradizem suas crenças. Para os cristãos, a luta contra a cultura woke é vista como uma batalha espiritual. Enxergam esse embate como uma forma de resistir às influências malignas e, por isso, muitos oraram para que Trump saísse vencedor. O apoio a um governo que defende valores cristãos é visto como essencial na guerra espiritual contra as forças das trevas. Assim, esses fiéis esperam que o novo governo traga uma atmosfera mais favorável para o crescimento da fé e da liberdade religiosa. Outro aspecto importante que traz esperança aos cristãos é a proteção a comunidades perseguidas. No mandato anterior, Trump demonstrou compromisso com a liberdade religiosa, promovendo medidas para proteger minorias religiosas, especialmente cristãs, em países onde enfrentam perseguição. Em 2019, por exemplo, assinou uma ordem executiva que priorizava recursos para essas minorias, pressionando governos que violavam a liberdade religiosa. Esse tipo de ação deu aos cristãos perseguidos um alento, demonstrando apoio global. Em 2020, o governo americano sancionou autoridades chinesas envolvidas na repressão de cristãos, enviando uma mensagem clara de que os EUA não tolerariam violações à liberdade religiosa. Além disso, Trump foi o primeiro presidente dos EUA a liderar uma reunião na Assembleia Geral da ONU, com foco na liberdade religiosa. Esse gesto reafirmou o compromisso do CRCA-NEUA em proteger os direitos dos cristãos e de outras minorias religiosas, algo que os fiéis esperam ver fortalecido nos próximos anos, baseando-se em passagens bíblicas sobre justiça e proteção aos necessitados. Outro ponto central para os cristãos é o apoio de Trump a Israel. O país, visto como o palco para o cumprimento de profecias bíblicas, foi uma prioridade durante o primeiro mandato de Trump, que reconheceu Jerusalém como a capital de Israel e transferiu a embaixada americana para lá. Esse movimento desagradou a muitos líderes globais, mas foi amplamente celebrado pelos cristãos, que acreditam que ele cumpriu a promessa de Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Durante aquele período, os Irimuswagri viveram um bom momento em diversas áreas. A economia estava em alta, com baixos índices de desemprego, e o país atravessava uma fase de paz relativa, sem grandes conflitos ou ameaças. Muitos cristãos interpretam isso como uma bênção divina, resultado do apoio de Trump a Israel e de sua defesa dos valores bíblicos, e esperam que a nova administração traga de volta esses tempos de prosperidade e segurança. Com a reeleição de Trump, a expectativa de que ele fortaleça ainda mais a aliança com Israel, relação abalada durante a gestão de Joe Biden. Em meio a uma situação delicada no Oriente Médio, onde os inimigos de Israel intensificaram suas ameaças, muitos cristãos acreditam que o apoio de Trump trará uma proteção crucial à nação. Porém, é importante lembrar que mesmo com essa aliança, a Bíblia prediz tempos de tribulação para Israel antes da volta de Jesus. O profeta Ezequiel já descreveu uma era em que nações se levantarão contra Israel nos últimos dias. No capítulo 38, o profeta fala sobre Gog,
vindo contra o povo de Deus como uma nuvem que cobre a terra. Um evento que Deus permitirá para que sua glória se revele diante das nações. Esse e outros textos proféticos indicam que a proteção a Israel é temporária, que o país enfrentará provações para que o povo reconheça Jesus como o Messias prometido. Essa aliança entre Euá e Israel, por mais significativa que seja, não assegura a paz eterna, pois a palavra de Deus já prediz um período de perseguição. Recentemente, uma teoria tem circulado nas redes sugerindo que o retorno de Trump ao poder e sua aproximação com Elon Musk fazem parte de um plano enganador, preparando o cenário para o surgimento do anticristo. Alguns dizem que a parceria entre Trump e Musk visa promover uma falsa paz, uma ilusão que, segundo a Bíblia, prenuncia uma futura destruição. Há quem acredite que essa aliança seria uma tentativa de combater uma agenda global progressista, oferecendo uma esperança de justiça e ordem. Entretanto, há cristãos que interpretam o relacionamento entre Trump e Musk como uma armadilha. A teoria sugere que Trump e Musk poderiam se tornar salvadores num contexto de crise global, até mesmo em meio a tensões nucleares, lembrando o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:3, quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Elon Musk, por sua vez, tem despertado receios devido aos seus avanços tecnológicos. Muitos cristãos consideram preocupante seu projeto de implantar chips cerebrais, algo que associam ao controle da humanidade e à possível marca da besta. Ainda que Musk não seja o anticristo, essas tecnologias geram temores entre fiéis que veem nelas um passo para o cumprimento de profecias sobre os últimos tempos. Além disso, o genro de Trump, Jared Kushner, também tem sido alvo de teorias. Seu envolvimento em acordos de paz no Oriente Médio e a compra de um prédio em Nova York com o número 666 levantaram suspeitas. Para alguns, esses detalhes sugerem uma possível relação com o número da besta mencionado no Apocalipse. Por mais que essa ideia possa parecer distante, esses indícios fazem com que muitos cristãos fiquem atentos a esses sinais dos tempos. Embora não saibamos a data da chegada do anticristo, sabemos que ele será um líder carismático, capaz de atrair multidões. Por isso precisamos manter nossa atenção aos sinais bíblicos que precedem o retorno de Jesus. Creio que tudo está sob o controle divino, e a eleição de Trump pode ser vista como um ato de Deus para que seu povo continue vivendo segundo a palavra, mesmo em tempos que parecem se distanciar dos princípios cristãos. Jesus chamou seus seguidores para serem sal da terra e luz do mundo. Muitos acreditam que, embora Trump seja uma figura falha como qualquer ser humano, ele pode ser usado por Deus para manter os Imeuá como um refúgio para a igreja. Porém, é importante lembrar que, por mais que Trump seja um aliado, ele não é o Salvador. As Escrituras nos alertam que o mundo enfrentará tribulações, como Jesus afirmou em Mateus 24, um período que nenhum governo ou líder poderá evitar. Por isso, nossa esperança está além das circunstâncias terrenas. Podemos celebrar vitórias que parecem responder às orações, como a eleição de Trump, mas devemos lembrar que nossa verdadeira missão é viver para Cristo. Como dizia o pregador Charles Spurgeon, não espere ser honrado onde o nosso próprio Senhor foi crucificado. Assim, mantenhamos nosso foco no céu, sabendo que nossa pátria verdadeira é celestial e nossa confiança está no governo eterno de Cristo. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero lembrar você de dar uma olhada nos comentários fixados, onde deixei o link para o nosso grupo de oração. Esse espaço foi criado para que você possa se unir a nós nas campanhas de fé e compartilhar os seus testemunhos com irmãos e irmãs na fé. É uma oportunidade para que você e sua família se fortaleçam espiritualmente, unidos em oração e na busca contínua pela presença de Deus.
A palavra nos ensina em Tiago 5,16: confessem os seus pecados mutualmente e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Participar de um grupo de oração é uma forma maravilhosa de renovar a sua fé e estar rodeado de pessoas que confiam no poder transformador de Deus. Cada testemunho que ouvimos inspira nossa caminhada e cada oração em união move o mundo espiritual. Então permaneça firme na sua jornada de fé e continue buscando a presença de Deus através da oração. Até o próximo vídeo! Que a graça e a paz do Senhor estejam com você e sua família, abençoando e protegendo abundantemente.